vamos lá para a nossa revisão. Bem, pegando o fio da meada, a gente viu lá no início do ano as categorias de análise da geografia, espaço geográfico, lugar, vimos também paisagem. Não vou retomar aqui porque a gente já trabalhou direitinho em sala de aula, mas só relembrando. Depois, fomos para os sistemas socioeconômicos, certo? Vou dar uma palhinha aqui bem geral. Por que é importante entender os sistemas socioeconômicos? Porque é ele que vai dar o embasamento para a gente entender como é que se comporta o poder a nível mundial, a economia e a relação entre esses dois, certo? Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido em duas grandes potências, quando vocês estão enxergando aí. A gente está vendo aí no slide que é duas potências, dois blocos. Os Estados Unidos liderados, ou melhor dizendo, os Estados Unidos liderando os países capitalistas e a União Soviética liderando os países socialistas, certo? Então ficou o mundo dividido em dois polos de poder, isso até 1989. Depois daí isso muda, mas o capitalismo prevalece com suas características principais até hoje, sendo suas características principais a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, ferramentas, terras, tudo isso tem um dono ou um conjunto de donos que determinam, inclusive, como vai ser produzida as coisas, as mercadorias, como a quantidade, certo, de que forma. Ou seja, é uma economia de mercado, produz com a intenção de gerar um lucro para aquele que produz. E o trabalho, nesse caso, é assalariado, ou seja, o trabalhador que produz todas as mercadorias recebe um salário para isso. E vai variar de país para país, o valor mínimo do salário. Já o socialismo, as suas características principais, ela é praticamente o oposto das características do capitalismo. Estatização, ou seja, os meios de produção pertencem ao governo. O governo é que vai decidir como, a quantidade e com que finalidade vai ser produzida as mercadorias, as coisas. Sendo assim, uma economia planificada. E também vai existir o pleno emprego. Só que um detalhe, observação, ele não funcionou, o socialismo, na União Soviética, o socialismo se transformou, na verdade, em socialismo de Estado, porque a teoria não foi colocada em prática, certo? E aí, em 1989, muda a configuração mundial, mas isso é assunto para outra aula. O importante abordado foi a cartografia. O que é cartografia? Cartografia consiste em um conjunto de técnicas e métodos científicos e artísticos na elaboração de um mapa. É importante frisar uma coisa: existem 3 visões para você visualizar um objeto, uma imagem, uma superfície. A visão horizontal, certo? Que você está de frente para o objeto. A visão vertical, que você está olhando o objeto de cima para baixo, e a versão oblíqua, que a visão é mais inclinada. A elaboração de um mapa é feita a partir da visão vertical, ou seja, de cima para baixo. E por isso mesmo, a cartografia utiliza-se inclusive da tecnologia, certo? Para a elaboração desses mapas. Existem as fotografias aéreas, que são imagens, de uma determinada área da superfície terrestre obtida por sensores que são instalados em aeronaves, certo? Além disso, também temos as imagens de satélite, que são obtidas pela técnica do sensoriamento remoto e tem a finalidade de informações sobre a superfície terrestre, certo? Então, é importante o uso da tecnologia na cartografia, o avanço, o interesse do homem em registrar a superfície terrestre é antigo. E com a
tecnologia, esse interesse ficou mais elaborado, mais bem feito e mais visível. Um ponto importante também é a orientação e a localização. Muitas vezes, quando você quer se localizar numa rua, num bairro, numa cidade, alguém sempre dá um ponto de referência, seja uma igreja, seja um supermercado, seja uma escola, seja uma praça. Então, esses pontos de referência é uma forma mais incipiente, ou seja, uma forma menos elaborada de se localizar. Mas temos também os pontos cardeais, né? Leste, oeste, norte e sul, certo? Temos a rosa dos ventos, inclusive a rosa dos ventos é um elemento muito importante na confecção de um mapa, não esqueçamos disso. E também, né, no mapa também vai ser possível a gente se localizar através das coordenadas geográficas, certo? Mas para entender as coordenadas geográficas, que é o cruzamento entre um paralelo e um meridiano, a gente tem que entender o que é paralelo e meridiano. O que é um paralelo? São linhas imaginárias que circundam o planeta horizontalmente. Nunca esqueça disso. O principal paralelo que a gente tem é a linha do Equador, que divide o planeta Terra, hemisfério norte e hemisfério sul, certo? Além disso, temos os meridianos, que também são linhas imaginárias que circundam o planeta Terra, só que verticalmente, assim, certo? Como tá aí no card bem colocado para vocês. E aí, justamente, né, essas linhas também vão ajudar a compor tanto a longitude quanto a latitude, certo? O que é a latitude? É a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. E a longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Além disso, os meridianos eles vão ser importantes na formação dos fusos horários, sendo que, né, a esquerda de Greenwich, que é para cá, para quem está olhando, a esquerda, na verdade, a oeste de Greenwich, as horas vão ser diminuídas. E a leste, certo, que é a direita, as horas vão ser aumentadas. Não esqueça, fusos horários é importante, não deu para trabalhar. Vamos retomar em sala de aula aqui, né, mais especificamente. Outro assunto importante também que abordamos foi a escala, certo? Na escala, ela informa a proporção em que a representação está reduzida em relação à realidade, porque nós não podemos representar a realidade do tamanho que ela é. Temos que reduzir, certo, essa representação, guardando as devidas proporções para que não perca o poder de análise, certo? Para que também a gente possa reproduzir essa imagem em um livro, certo? Em um meio digital, certo? Uma imagem que nos proporcione um poder de análise. Não esqueça que a escala ela faz parte, certo, do mapa, certo? O mapa tem que ter um título, tem que ter a rosa dos ventos, muitas vezes tem uma legenda indicando, né, uma simbologia. Essa simbologia, ela não existe do nada. Existem as convenções cartográficas, ou seja, alguns cartógrafos se reúnem para decidir essa simbologia que vai ser utilizada na legenda, certo? Além disso, existem dois tipos de escala, certo? A numérica, que como o nome já diz, utiliza-se de números para essa representação, né? Aí, como vocês estão vendo aí no slide, né? 1 para 100 mil, ou seja, cada centímetro no mapa equivale a 100 mil metros ou quilômetros, depende, né, da unidade de medida que esteja sendo utilizada naquele mapa. Além disso, também tem a escala gráfica. A escala gráfica, né, é composta por uma reta horizontal dividida em segmentos, que indica a correspondência entre a medida do mapa e a medida real, ou seja, cada espaçamento nessa reta que vocês estão enxergando, é a medida no mapa, é 1 centímetro no mapa. E, na realidade, equivale a quantos quilômetros?
a 10. Cada espaçamento desse equivale a 10 quilômetros, certo? Na realidade. Veja só que está aumentando de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30. Não é que 1 centímetro vale a 30 quilômetros, não. Porque se você perceber, está aumentando em 10 em 10. 30 quilômetros é a área toda, certo? Que está sendo representada, certo? Mas esse espaçamento, cada segmento desse equivale a 1 centímetro no mapa e 10 quilômetros na realidade.